É isso mesmo, Vera. Desde a semana passada, o plenário está sem votações, né? A prioridade da casa está toda voltada aí para a comissão estava toda voltada para a Comissão de Constituição e Justiça para a análise da reforma da Previdência. Foi aprovada ontem. Agora, expectativa para esses próximos passos. A gente viu aí na matéria a instalação da comissão especial. Lembrando também o compromisso que tinha sido firmado, né, pelo secretário de Previdência, especial de Previdência, de apresentação dos tais dados, do impacto financeiro dessa reforma. Ele ficou de apresentar esses dados até amanhã. Essa é a expectativa dos deputados. A gente vai conversar com alguns deputados que estão aqui com a gente, alguns vice-líderes. A deputada Alice Portugal, que está aqui, vice-líder da minoria, ela que é do PCdoB da Bahia. E o deputado Felipe Barros, que é vice-líder do PSL do Paraná. Deputado, eu começo com a senhora para saber dessa ação que as oposições estão pretendendo apresentar para a anulação dessa votação de ontem. Bom dia, Carol. Bom dia, telespectadores. Sem dúvida alguma, ontem a votação se deu ao arrepio da lei. Os artigos 113 e 114 da Constituição diz com clareza: é necessário que se apresente dados, números, sustentação matemática e política para modificações de impacto fiscal ou financeiro. A reforma da Previdência, que o governo alega que reduz, mas que nós temos certeza que, na verdade, faz com que se amplie juros para bancos, lucro para bancos, ela precisa ser justificada do ponto de vista dos dados. E esses dados foram sonegados por decreto. Isso é algo inédito, você fazer uma votação sigilosamente. É como se você fosse fazer qualquer planejamento para a sua vida doméstica, para a sua empresa, e você escondesse os dados e os valores que você vai utilizar nesta reforma. Foi o que aconteceu e, por isso, nós, de fato, vamos exigir o cumprimento da Constituição. Não é extrapolar as atitudes e prerrogativas do Parlamento, mas é, acima de tudo, fazer a defesa da Constituição, que é o nosso papel, e do Supremo Tribunal Federal. Deputado Felipe, sobre esses dados, eles devem ser apresentados amanhã mesmo, como estava previsto? Bom dia, Carol, deputada Alice Portugal, todos os colegas da TV Câmara, nossos telespectadores. Com certeza, não há nenhum sigilo decretado sobre os documentos, sobre os números que envolvem a Previdência. Aliás, o secretário da reforma da Previdência, da nova Previdência, o Rogério Marinho, já garantiu que amanhã encaminhará à Câmara e está à disposição, inclusive, para vir pessoalmente aqui, dialogar com todos os deputados que queiram dialogar, que queiram saber dos números e que, portanto, vai fazer isso amanhã, na quinta-feira. Agora, é importante que a gente relembre que, nesse primeiro momento da votação da Previdência na CCJ, a atribuição da CCJ não é entrar no mérito da Previdência, e sim votar a sua admissibilidade, ou seja, se aquele projeto de lei ele é constitucional, se ele é legal, se ele é regimental. É por isso, então, que Rogério Marinho disse e afirmou que amanhã, a partir do momento que a comissão especial for instalada, ou seja, a partir de amanhã será discutido o mérito da Previdência, aí sim será discutido os números. Deputada Alice, instalação da comissão especial amanhã depende da indicação dos líderes dos partidos. Como que a oposição vai se posicionar em relação a isso? Não, a oposição irá indicar no tempo certo. A primeira questão é exatamente dirimirmos esta constitucionalidade, essa aceitabilidade, não é? E ontem a Comissão de Constituição e Justiça assinou um cheque em branco, votou no escuro. Votou no escuro, sem conhecer os dados que dão suporte. Eu quero lembrar a vocês que Rogério Marinho, que meu caro colega deputado Felipe aqui citou, é o mesmo da reforma trabalhista. É o que lhe sonegou o direito a uma ação na Justiça do Trabalho, e se você perder tem que pagar os honorários de sucumbência. É quem tirou a garantia de sustentação dos sindicatos. É aquele que mutilou a CLT em mais de 50 artigos. Então, nós já estamos acostumados com esse tipo de posição. Sonegou sim a informação e, de fato, a proposta é inadmissível. É nesse sentido que nós vamos recorrer ao Supremo. E, evidentemente, diante disso, nós vamos, no tempo certo, fazer as indicações para a comissão de mérito, que aí se deterá sobre as crueldades múltiplas. Os trabalhadores que recebem o benefício de prestação continuada saem de R$ 1.000 para R$ 400. Não é? Professoras vão se aposentar igual a homens, igual a professores. 30 anos de contribuição, 30 anos de serviço. A trabalhadora rural, 20 anos de contribuição, não mais na sala
safra, não é, que eles recebem na assistência social, não é? E a mentira do déficit, um déficit produzido, porque na verdade foi superavitária a Seguridade até 2015. Se nós tivéssemos guardado num cofre todo o superávit, teríamos mais de 1 trilhão à disposição para enfrentar a crise. Então é uma reforma desnecessária. Faríamos um dever de casa antes se fizéssemos uma reforma tributária e fiscal, não é, que tributasse lucros e dividendos, não é, dos aplicadores, as grandes fortunas, se fôssemos atrás com o aparato da Polícia Federal para os devedores, atrás dos sonegadores. É isso que se deveria fazer para depois tentar jogar nos ombros dos mais fracos, dos mais sensíveis, o preço de uma suposta crise na Previdência. O debate vai ser grande lá na comissão especial, pelo jeito, né, deputado? Sua expectativa para a indicação desses integrantes, o prazo aí de instalação até a semana que vem, qual a aposta que o senhor faz? Então, logo a comissão especial seja aberta pelo presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, nós, do PSL, já faremos as indicações dos colegas deputados que farão parte da comissão especial, porque nós acreditamos que essa é uma matéria urgente. Nós precisamos discutir e votar a reforma da Previdência, a nova Previdência, como tem sido chamada, e esse é o assunto mais importante do Brasil. É o que vai dar sustentabilidade econômica para o nosso país. Aliás, em 2015, minha colega deputada Alice disse que não havia, até aquele momento, déficit na Previdência, mas em 2015, Dilma Rousseff veio aqui, quando da inauguração do ano legislativo, e defendeu a reforma da Previdência, ipsis literis, falando inclusive sobre a necessidade de reformar o BPC. Ou seja, em 2015, o Partido dos Trabalhadores, este mesmo partido que é o maior partido devedor da Previdência, já aqui nessa casa assumia a necessidade da Previdência. Ou seja, há um consenso, todos sabem que a Previdência precisa ser reformada, todos sabem, inclusive a oposição, mas nós precisamos caminhar, precisamos avançar, precisamos construir uma nova Previdência, e é isso que nós estamos fazendo. É por isso que, tão logo a comissão especial seja aberta pelo nosso presidente da Casa, nós indicaremos os colegas que farão parte e acreditamos que essa semana mesmo já daremos início. Só para a gente encerrar esse tema da Previdência, deputada, a senhora concorda que alguma coisa precisa ser feita? Bom, primeiro é retomar o cálculo atuarial no Brasil. Não me parece que o Brasil tem uma explosão demográfica. Ao contrário, nós estamos reduzindo em curva descendente, não é, populacional. Agora, é preciso reformar a Previdência abrindo mais postos de trabalho, garantindo que tenhamos mais contribuintes para aquele caixa da Previdência, que é um vaso comunicante com o caixa da aposentadoria. Então, entra e sai. É um pacto solidário. A Previdência hoje é um pacto entre gerações, que quando você está ágil, forte, você contribui para quando a sua capacidade laboral reduzir, cessar, ou você se acidentar, ou um sinistro leve a você perder o ente querido, o provedor ou provedora, você receber, gozar a sua aposentadoria ou receber seu benefício. Essa proposta é uma proposta cruel, porque ela quebra essa natureza solidária, ela abre a capitalização para que o patrão não contribua mais, mas o trabalhador é que faça a sua caixinha. E aquela caixinha vá para a ciranda financeira. Capitalização é isso. Eu, que sou servidora pública, sei porque vi servidores antigos, quando ainda a capitalização existiu no Brasil, porque o filme é velho. O deputado Felipe é novo, mas o filme é velho. Eu já vi o filme, né? Eu, na verdade, sou da juventude acumulada, deputado. Mas eu vi o filme, e o filme é feio, é de terror, porque eu vi aposentados voltarem com migalhas e se acumulam os que estão vivos ainda nas praças centrais das cidades como praticamente indigentes. Então, não me venha colocar a culpa nos governos que mais fizeram socialmente no Brasil, os governos de centro-esquerda, não é, de Lula, de Dilma, e acusar um partido. Eu sou do PCdoB, não é? Mas o PT teve suas finanças confiscadas, Lula está preso. Então, é muito fácil você abrir uma maratona e segurar um corredor e soltá-lo, não é? Talvez 6 anos depois. Portanto, é necessário ter honestidade intelectual para o debate sobre que tipo de reforma. Na minha opinião, é preciso empregar mais, é preciso prover mais o caixa da Previdência, é preciso ir atrás dos devedores, que são essas massas falidas de empresas, sonegadores. A Polícia Federal tem musculatura hoje para ir atrás de quem sonega. Portanto, não é? Se me perguntam que reforma, a reforma que fortaleça a Previdência Pública de natureza solidária, não é? E que seja, sem dúvida, a grande contribuinte para a distribuição de renda no Brasil.
Para a gente encerrar esse tema complexo, a sua opinião, deputado, essa reforma quebra, como disse a deputada Alice Portugal, o caráter solidário da Previdência e, de fato, joga o trabalhador, né, numa questão assim, de bancos, do mercado financeiro? De maneira alguma. É preciso que a gente reestabeleça a verdade em alguns pontos. Por exemplo, a Previdência hoje ela trabalha no formato da suposta solidariedade. Digo suposta solidariedade porque para cada aposentado, 3 atuais jovens trabalhadores contribuem para que esse único aposentado receba a sua aposentadoria. Outro fator, enquanto nós políticos, enquanto o judiciário se aposentam cedo, com 55 anos, recebendo o teto, R$30 mil, os nossos empregados se aposentam com 65, 70 anos, recebendo um salário mínimo. São essas injustiças que nós queremos corrigir. São essas injustiças que a reforma da Previdência pretende eliminar. A capitalização, que a oposição tanto demoniza, nada mais é do que a responsabilidade individual de cada um em contribuir com a sua própria aposentadoria. Falam de bancos, mas não há outra época do Brasil que os bancos mais lucraram do que nos anos anteriores das gestões passadas, ao qual minha colega Alice Portugal foi partícipe da base dos governos anteriores. Então nós precisamos restabelecer a verdade. A época que os bancos mais lucraram foram os anos passados. O suposto regime de solidariedade não é solidário, coisa alguma, porque nós sabemos a curva demográfica que nós estamos vivendo e que, portanto, daqui a alguns anos nós não teremos mais a base dos jovens para continuar bancando a aposentadoria e os altos benefícios da alta cúpula do funcionalismo público brasileiro. Nós precisamos mudar isso e é isso que a reforma da Previdência quer fazer. Vamos falar um pouco de plenário, então, mudar um pouco de assunto. Desde a semana passada, sem votações, a gente vai conferir na matéria da repórter Regine Moraes um pouco de como é que foram essas semanas, como é que foi a tentativa de votação ontem e expectativa para as próximas votações. Por causa das discussões da reforma da Previdência na CCJ, não houve votações no plenário da Câmara. Além disso, 2 medidas provisórias tiveram o prazo encerrado nesta terça-feira, sem terem sido votadas pela Câmara e pelo Senado. E por isso, deixam de ter força de lei sem se transformar em regra permanente. As 2 MPs são relacionadas ao setor elétrico. Uma permitia à Agência Nacional de Energia Elétrica contratar temporária e emergencialmente distribuidoras em locais onde não tem empresa para levar energia até os consumidores. A outra MP tratou da venda de 2 distribuidoras de energia que eram da Eletrobras, a do Amazonas e a de Alagoas. Elas foram leiloadas em novembro do ano passado. A medida provisória permitia que quem comprou as distribuidoras recebesse até R$3 bilhões para compensar dívidas acumuladas com a compra de combustível para gerar energia. Só que nada disso está valendo mais. Se essa medida provisória vier a cair, nós estaremos inevitavelmente diante de um caos para mais de 4 milhões de brasileiros que vivem no estado do Amazonas, com sérios reflexos para o estado de Roraima, que já tem uma energia totalmente vulnerável e inconsistente. O conteúdo dessas 2 medidas provisórias do setor elétrico deve ser reenviado ao Congresso Nacional para uma nova avaliação. Como virá, ainda está sendo estudado pelo governo. Se será por nova medida provisória, que tem validade imediata, ou por projeto de lei que só começa a valer depois de aprovado por deputados e senadores e sancionado pela Presidência da República. Além dos impactos práticos, o vencimento dessas medidas provisórias também tem repercussão política. O saldo até aqui de 2019 é que mais medidas provisórias ficaram pelo caminho do que as que foram convertidas em leis permanentes. Foram 3 aprovadas pelo Congresso, 4 que nem chegaram a ser votadas e uma rejeitada pelo plenário da Câmara. Todas editadas ainda no governo Temer. Tem esse fator também da desarticulação dos seus projetos e da própria base que não consegue se unificar em torno do tema. O parlamento está priorizando agora a nova reforma da Previdência. Essa é a prioridade maior, né, do parlamento e do governo. Por isso que essa foi uma das razões que nós não conseguimos votar.
Vamos continuar então aqui a nossa conversa, falando agora sobre a discussão no plenário, né? O principal item da pauta é essa medida provisória que dá as regras para os empréstimos para as Santas Casas. Deputada Alice Portugal, esse assunto já foi debatido na semana passada, deve ser votado hoje? Seria muito bom, porque o plenário entrou num jejum, né? Talvez pelos feriados da Páscoa. E não é possível que a casa pare em função de uma determinada discussão em uma comissão. E, portanto, nós da oposição, acolhemos as Santas Casas de Misericórdia, sabemos que são instituições muito antigas e que prestam um serviço complementar, mas que em muitos municípios brasileiros toma o formato de única prestação de serviços. Então, a tendência é que votaremos sim, com certeza, a essa matéria, não é? Agora, nós temos o retorno e também o caducar de algumas medidas provisórias. Isso é muito importante que a população esteja atenta, porque a do saneamento voltou, era 844, agora é 868, está numa comissão mista entre Câmara e Senado, e é muito pior, não é? Ela privatiza as empresas de água e saneamento dos estados, ela onera os municípios, faz com que os municípios tenham que pagar, se não aderirem, não é, ao prestador imediatamente aquele passivo a essa empresa que ganhar aquela concorrência, porque nem licitação será. E do setor elétrico temos que ficar atentos, porque a cada momento sobem as tarifas de energia. Portanto, a gente sempre espera o pior de um governo que fez um discurso populista, enrolou-se na bandeira verde e amarelo, mas que é o governo mais entreguista da história do país e que, menos de um ano, vai destruir o Estado brasileiro. Já autorizou a venda dos Correios, já sinalizou que quer vender a Petrobras, privatizar a Petrobras. O ministro Paulo Guedes, como o senhor presidente chama de posto Ipiranga, levantou os braços para os investidores americanos e gritou: comprem, comprem, comprem. Então, são coisas que as imagens mostram. Você que está no YouTube nos acompanhando, observe, porque de fato há uma sanha privatista, um ajoelhamento aos pés do Deus Mercado que envergonha os verdadeiros nacionalistas deste país. Além dessas medidas provisórias que estão em debate, tem também uma medida provisória 870 que está em debate também numa comissão mista. O deputado Felipe Barros faz parte lá da comissão e é uma das reivindicações desses indígenas. A gente viu mais cedo as imagens, né, que vieram a Brasília questionando aí as mudanças feitas na FUNAI. Deputado, como é que está a discussão por lá e que resposta que essa comissão mista pode dar para essas reivindicações dos indígenas? A medida provisória 870 é aquela medida que reformulou todos os ministérios, ou seja, fez a reforma ministerial do início do mandato do nosso presidente eleito democraticamente, Jair Bolsonaro. E estamos a passos largos na discussão. Ontem tivemos uma audiência pública, hoje teremos 2 audiências públicas e pretendemos aí nas próximas semanas acabar com essas audiências em que estamos ouvindo diversos segmentos da sociedade. E então o relator dará o seu relatório e certamente a medida provisória virá ao plenário para que a gente possa votar. É claro que alguns pontos serão alterados. Muito se fala sobre a questão da FUNAI, que foi retirada do Ministério da Justiça e foi passada para o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família. Eu não vejo prejuízo nenhum. Disse ontem na medida provisória, na reunião da comissão mista, que nós não devemos nos importar aonde determinados órgãos se encontram, se saíram do Ministério da Justiça, se foram para o Ministério dos Direitos Humanos. Nós temos sim que nos preocupar na manutenção de determinadas políticas públicas. Isso é o que de fato interessa, pouco importando qual ministério a pasta está subordinada. Aliás, no meu entender, é mais interessante para os próprios indígenas que a pasta da FUNAI esteja sobre o guarda-chuva do Ministério dos Direitos Humanos, uma vez que nossa ministra Damares Alves tem um longo trabalho em toda a sua vida relativo à questão indígena. Agora é importante a gente destacar que toda manifestação numa democracia é válida, inclusive essa que está acontecendo aqui agora no Gramado. Mas nós temos que tomar cuidado, muitas vezes, que nós percebemos que determinados grupos, determinados segmentos da sociedade são utilizados de massa de manobra por outras pessoas que querem simplesmente se aproveitar desse momento para fazer politicagem. Então, eu particularmente tenho conversado com inúmeros indígenas que têm ido na comissão. Eles próprios falam que não há problema algum em retirar a FUNAI do Ministério da Justiça e passar para o Ministério dos Direitos Humanos. Então nós temos que tomar cuidado com isso, com o aproveitamento que determinados setores da oposição fazem para determinadas pautas, quando na verdade essas pautas deveriam ser pacíficas.
A gente precisa encerrar, mas eu queria ouvir a senhora sobre isso que o deputado falou também em relação à pauta dos índios. Bom, primeiro eu quero parabenizar as comunidades indígenas que aqui estão isoladas no gramado, porque a Câmara dos Deputados, senhores e senhoras, nesse momento está fechada. A chapelaria fechada, a força policial obstruindo a entrada da Câmara dos Deputados e decretado um estado de emergência em Brasília desde a semana passada, não é, por conta da manifestação dos indígenas. Brasília hoje é território ocupado pelas forças de segurança nacional, pela Guarda Nacional. Isso é um absurdo, é entender o povo indígena como inimigo da nação brasileira e não como partícipe, povo original, partícipe dessa construção. Por que a FUNAI deve estar no Ministério da Justiça? Porque é o locus necessário para a garantia dos direitos na saúde, da educação e de toda a trajetória organizativa, não é, dessas comunidades e as suas garantias de direitos. Portanto, eu espero que volte para o Ministério da Justiça e que demarcação, homologação de terras indígenas seja algo tratado no âmbito do Ministério da Justiça e da FUNAI, e não deste Congresso Nacional. Deputada Alice Portugal, deputado Felipe Barros, obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera.